Adonai, Asher Malach, B'terem Kol. Haverim vechaverot, Shabbat Shalom. Trecho da Torá desta semana, Bo El Paró. Nesta perashá, nós vamos encontrar as três últimas pragas, os três últimos flagelos que se abateram sobre o Egito por causa da teimosia do faraó, que, como os sábios nos ensinam, ele era um orachá, ele era um malvado. O malvado não é dado a ele a capacidade de fazer techuvá, de se arrepender. Por isso que quem acompanhou a leitura da perashá passada e dessa, via que após cada flagelo que se abatia, ele endurecia o coração e não deixava o povo ir. Porque ele não conseguia se arrepender, ele não conseguia dizer, puxa, olha, foi mal e tudo, tá certo, veja, não achava meio termo. Então, esse egocentrismo é uma coisa ruim, que infelizmente ela existe em muitas pessoas nos nossos dias. Então, nesta perashá vão se abater mais três pragas. Todas elas têm um denominador comum muito importante, a escuridão. Nós vamos ver os gafanhotos, nós vamos ver a escuridão em si, e nós vamos ver a última praga, que foi a morte dos primogênitos. Todos sabem, gafanhotos, aquela área, gafanhotos, quando se abatiam sobre um país, na África principalmente, é muito conhecido, eles encobriam a luz do sol. A escuridão foi escuridão real, escuridão física em si. Mas nessa parte é tão bonito a gente ler o trecho da Torá que diz assim: Ulchul benei Israel haya or bemoshe votam. Em todo o povo de Israel, nas moradas dos filhos de Israel, havia luz física, mas principalmente a luz espiritual, a espera pela liberdade que estava chegando. Eles já sabiam, já tinham tomado consciência do que iria acontecer. E a última perashá, maior escuridão que essa não tem, é a morte dos primogênitos. Não era isso que o próprio Hakadosh Baruch Hu queria, mas ele colocou em prática esse recurso extremo para provar que ele era o Todo-Poderoso. E essa última praga foi o próprio Deus. Ani velo malach, ele fala na Haggadah, eu e não mandei um anjo. Ani velo shali, eu não mandei nenhum emissário. Coloca dizendo, eu descerei e vou ferir a todo primogênito egípcio. E o povo de Israel, ele reconhece isso, e como eu disse, não era uma medida que se queria. Por isso, os primogênitos judeus que foram salvos, eles jejuam nesse dia, Tanita Bechorot chamado. Na véspera de Pêssar, o primogênito judeu deve jejuar. Ou hoje a gente substitui isso por uma Seudat Mitzvah. Mas nós temos que ver a luz que Hakadosh Baruch Hu nos dá. Essa luz, além de física, essa luz espiritual que nós encontramos na sinagoga, nós encontramos na escola judaica, nós encontramos no nosso lar, nós encontramos no clube judaico. E temos que fazer tudo para que essa luz se perpetue. Nós temos que ensinar. Está escrito também nesse trecho da Torá, você precisa falar a seu filho nessa noite de Pêssar. O trecho Festa do Eterno, que Moshe Rabbeinu fala ao faraó, era a festa de Pêssar. O povo vai fazer, era a festa de Pêssar, que nós, através dessa magnífica cadeia de mais de 600 gerações do povo judeu, a gente tem que transmitir aos nossos descendentes. É uma festa da liberdade em si, mas uma festa religiosa, desse mês, chamado pela Torá de primeiro mês. O mês de Nissan é chamado como o primeiro mês, sob o ponto de vista religioso, a formação de Israel como um povo. Então, a gente deve manter a força nossa espiritual,
deve trazer essa luz para os nossos lugares judaicos e com isso sedimentar mais a nossa crença, o nosso amor por Deus, o nosso amor por nosso semelhante. Shabbat Shalom, o Mevorach para todos, e possamos prosseguir em nossas orações, enfatizando cada vez mais Shalom, Shalom para Israel.